Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sábado, dia 2 de agosto de 2025, sabadão dos rappers, pessoal. Pois é, hoje, um mês após a condenação de Puff Daddy. Pois é, pessoal, vamos falar aí sobre o polêmico Puff Daddy, que foi julgado lá nos Estados Unidos. Vocês acompanharam aqui comigo desde a prisão dele em setembro do ano passado até o julgamento, né, que terminou no início de julho. Agora, pessoal, faz um mês hoje que foi encerrada, aí o Puff Daddy foi considerado culpado, mas pode haver uma reviravolta em todo esse caso. Será, pessoal? Fique até o final desse vídeo que você vai saber tudinho. Entra na playlist História dos Rappers, que eu tô ali, tá contando aí toda a cronologia, desde que o Puff Daddy foi preso até a sua condenação. E esse vídeo de hoje também vai estar aí na playlist História dos Rappers, pessoal. Então vamos direto ao assunto. Ontem nós não fizemos vídeo, tivemos um compromisso, né, lançamento de mais um artigo, o terceiro artigo que eu tenho o prazer de publicar, com muito feliz, muito orgulhosa, agradecida a Deus por essa bênção. Eu que gosto de escrever, que tenho o desejo, né, de tornar-me escritora. Então já estou lançando o terceiro artigo e sonhando aí, quem sabe um dia lançar um livro, né, pessoal? Vamos entregar nas mãos de Deus e vamos nos apurando aí na escrita para quem sabe alcançar esse objetivo, né? E ontem não fizemos vídeo porque o evento foi à noite e tive que sair um pouquinho mais cedo de casa por causa de trânsito, principalmente a área do rush, né? Fica difícil. E lá onde foi o evento, o trânsito é bastante complicado, mas ontem estava uma maravilha, foi fácil chegar lá ao local, né? Foi muito tranquilo, graças a Deus, foi um evento maravilhoso. Participei de 3 edições de um projeto chamado Temas Contemporâneos para TCC, né? E participei do primeiro e participei agora do 15º, parece ser derradeiro. Vamos torcer para não, estamos aí tentando convencer a nossa coordenadora, a professora Ana Cristina, que teve essa brilhante ideia, né, de dar a quem deseja escrever a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né, pessoal? Então a gente vai continuar aí insistindo com a professora que ela não encerre esse projeto, mas ela disse que foi o último, né? Então tive o prazer de participar do primeiro e do aparentemente derradeiro projeto em temas contemporâneos para o TCC. O primeiro falei sobre adoção, desculpa pessoal, o primeiro falei sobre adoção, que foi o meu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Direito, né, pessoal? Falei sobre adoção. O segundo falei sobre Estado laico, a edição número 11. E agora, na edição número 15, eu falei sobre geopolítica, né, pessoal? O tema atual, embora não tenha falado diretamente da área do direito, assim como o da laicidade também, mas falei um pouquinho mais da Constituição, né? Mas não foi também uma área ligado ao direito. Já é o segundo artigo que eu lanço, que não é especificamente da área do direito, mas tem a ver, né? O direito tem que estar conectado com esses assuntos, sobre Estado laico, sobre a geopolítica. Ela afeta diretamente as nossas vidas, né, pessoal? E conforme vai aí acontecendo, o que estiver acontecendo na geopolítica pode interferir aí no poder judiciário. Estamos vendo isso aí, a tensão entre Brasil e Estados Unidos, né, pessoal? Então fala exatamente sobre a geopolítica atuando aí no judiciário, né, pessoal, querendo, pelo menos tentando, né, tentando atuar aí no poder judiciário. Então, é isso, né? Então, ontem nós não fizemos vídeo, mas hoje vamos lá falar de Puff Daddy, né, pessoal, um mês após a condenação do rapper. Vamos ver aqui o site do CNN, hoje vai ser só CNN aqui, pessoal. Conheça a polêmica Lei Man, que levou à condenação aí do Puff Daddy, pessoal. A defesa de Sean Diddy Combs alegou que a legislação tem histórico racista e está sendo usada para prejudicar o músico. Aí, segundo a defesa dele, né, pessoal? Vamos lá. Após 7 semanas de depoimentos intensos, emotivos e às vezes explícitos, Sandy de Combs foi absolvido na quarta-feira, dia 2 de julho, né, pessoal, das acusações mais graves de conspiração para extorsão e tráfico sexual. O magnata do hip hop, no entanto, foi condenado por 2 acusações menores, relacionadas aí a profissionais do sexo, sob a Lei Mann federal. A Lei Mann, promulgada em 1910 e originalmente conhecida como a Lei do Tráfico de Escravas Brancas, criminaliza o transporte de indivíduos através de fronteiras estaduais para serviços sexuais, né, pessoal? A sua linguagem, que estudiosos do direito definiram como vaga, levou processos controversos, incluindo contra o campeão negro de boxe peso pesado Jack Johnson, em 1913. Mais recentemente, a lei foi usada em casos de grande repercussão, incluindo contra o cantor de Rhythm and Blues R. Kelly.
e a socialite britânica Ghislaine Maxwell, uma confidente de longa data o abusador aí condenado Jeffrey Epstein. Tá tendo aí confusão lá nos Estados Unidos, estamos acompanhando esse caso aí, o Jeffrey Epstein que faleceu na prisão em 2019, né, pessoal? Uma morte bastante complicada aí da gente entender, né? E ele participava, assim como o Puff Daddy, acusado aí de participar de orgias envolvendo menores de idade, né, pessoal? O Puff Daddy aí tem as festas conhecidas como Freak Offs, né? E o Jeffrey Epstein também fazia as festas semelhantes, né, pessoal? Então, é muito complicado, e os dois aí, infelizmente, aparece o nome do atual presidente da República, Donald Trump, e é sobre isso que nós vamos falar já já, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui lendo a questão aqui do Puff Daddy, né? Sobre a lei aí que levou o Puff Daddy a ser condenado, né? Uma lei que já foi usada contra casais interraciais. De acordo com o texto original da Lei Mann, o indivíduo poderia ser condenado por transportar uma mulher ou uma menina através das fronteiras estaduais para fins sexuais ou de libertinagem ou qualquer outro propósito imoral. Mas a redação original sobre propósito imoral era considerada vaga e significativa que a lei era usada para punir atividade sexual consensual e trabalho sexual comum, frequentemente contra réus negros. A cláusula foi removida da lei por uma emenda na década de 1980. A formulação ampla da lei e subsequente interpretação da Suprema Corte permitiram que promotores movessem processos contra casais matrimoniais, extraconjugais e interraciais ilegais, de acordo com o Instituto de Formação Jurídica da Faculdade de Direito de Cornell. Em 1913, um júri composto exclusivamente por brancos condenou Johnson sob a Lei Mann por transportar uma mulher branca, supostamente sua namorada, através das fronteiras estaduais. Johnson cumpriu pouco menos de 1 ano de prisão, e a condenação prejudicou sua carreira. O presidente Donald Trump o perdoou postumamente em 2018. A Lei Mann foi alterada diversas vezes desde então e agora criminaliza o transporte de qualquer pessoa através das fronteiras estaduais com a intenção de que tal indivíduo se envolva aí em trabalhos sexuais, né, pessoal? A gente não pode ficar falando o nome aqui, em trabalhos sexuais ou em qualquer atividade sexual pela qual qualquer pessoa possa ser acusada aí, né, pessoal, de crime. Defesa de Combs alega que a Lei Mann ela é racista. A defesa de Combs argumentou em fevereiro que a Lei Mann tem um histórico racista, alegando que ele foi alvo de críticas por ser um homem negro poderoso. O que era racista em sua criação, muitas vezes foi racista na sua operação, disseram seus advogados em um processo judicial, alegando que nenhuma pessoa branca havia enfrentado um processo semelhante. Os promotores negaram a acusação de racismo, argumentando que a maioria dos acusadores de Combs são pessoas não brancas, informou a Associated Press. Ele acusou o governo sem fundamento de se envolver em um processo racista, disse um dos promotores ao juiz em uma audiência em outubro, acrescentando que as acusações representavam um sério risco para o julgamento justo. O objetivo dos advogados do magnata era fazer com que as acusações de transporte para se envolver aí com atos sexuais, né, com profissionais do sexo, fossem rejeitados. Em 2021, Ghislaine Maxwell foi condenado sob outra disposição da Lei Mann por transportar menores com intenção de se envolver em atividades sexuais criminosas. Ela também foi considerada culpada de acusações que incluem tráfico sexual de menores e 3 outras acusações relacionadas à conspiração. Maxwell, que ajudou a montar um esquema para atrair mulheres jovens para relacionamentos sexuais com Epstein, está atualmente cumprindo uma pena de 20 anos nessa contrapresa. Harry Carey, cantor de Rhythm and Blues, em Desgraça, que atualmente cumpre pena de 30 anos, também foi condenado em 2021 por 8 acusações de violação da Lei Mann, após ser considerado culpado de usar sua fama para seduzir vítimas de abuso sexual. Ele também foi condenado por uma acusação de extorsão, pessoal. E aí é braba, né? Vamos continuar aí, pessoal, a falar sobre Puff Daddy. Vamos ver como foi por dentro aí do tribunal durante o julgamento do Sean Diddy, né, pessoal? Do Puff Daddy, como é que tá? Foi por dentro lá do tribunal. Sean Diddy caiu de joelhos, juntou as mãos e abaixou a cabeça momentos depois que o júri o considerou inocente das acusações criminais mais graves que enfrentava, dando-lhe uma segunda chance na vida.
Ele também se virou para o júri com as palmas das mãos em posição de prece e acenou com a cabeça em gratidão aos 12 pela decisão. Enquanto o magnata do hip-hop era conduzido para fora do tribunal, no 16º andar do Tribunal Federal de Lower Manhattan, duas fileiras cheias de apoiadores, incluindo sua mãe, irmã, 6 filhos adultos e amigos, irromperam em aplausos. O veredito foi a rejeição da teoria da promotoria, que Combs comandava uma empresa criminosa, corrupta, criada para promover os seus desejos sexuais, incluindo drogar mulher, abusar fisicamente delas e forçá-las a fazer sexo, como profissionais. Combs foi condenado por 2 acusações de transportar profissionais do sexo, crimes com penas máximas de 10 anos de prisão cada. Mas o júri, composto por 8 homens e 4 mulheres, o absolveu de crimes que acarretariam pena máxima de prisão perpétua para ele, Conspiração para extorsão, tráfico sexual de 2 ex-namoradas, Casey Ventura e uma mulher que testemunhou sob o pseudônimo de Jane. Você que acompanhou aqui com a gente, sabe, As acusações de tráfico sexual também têm uma pena mínima obrigatória de 15 anos de prisão. Sandy Combs reagiu após a leitura dos vereditos de 5 acusações contra ele durante o julgamento do Combs, por tráfico sexual na cidade de Nova York, em 2 de julho de 2025, nesse espaço do tribunal, Ele se ajoelhou, ele orou, ele agradeceu, pessoal? E o júri aí proferiu o veredito após 13 horas de deliberação. Após mais de 6 semanas de depoimentos, centenas de mensagens de texto e quase 1 hora de vídeos sexualmente explícitos, o julgamento aprofundou-se nas complexidades dos relacionamentos e em questões de consentimento e coerção. Algumas testemunhas se emocionaram, outras proporcionaram alívio cômico, como o ex-estilista de Combs, Del Dante Nash. Quando se confrontaram verbalmente com os advogados de defesa, o rapper Kid Cudi, a única testemunha a chegar ao tribunal vestindo uma jaqueta de couro e um cigarro pendurado no lábio, testemunhou sobre um encontro com Ventura, um coquetel molotov jogado pelo teto do seu Porsche e um encontro com Combs que ele descreveu como um super vilão da Marvel. E Kanye West, amigo de Combs, causou comoção ao aparecer no tribunal. Sua entrada no tribunal foi negada e ele passou cerca de 5 minutos assistindo ao julgamento em uma tela em uma sala de espera antes de sair. A atenção dos jurados estava concentrada durante o depoimento de testemunhas-chaves, incluindo Ventura, com cabeças balançando de um interrogador para o outro. Em outros momentos, mais tarde no julgamento, alguns descansavam os olhos enquanto mensagens de texto que já tinham visto eram relidas no registro por horas. Os advogados de Combs não convocaram nenhuma testemunha. O fundador da Bad Boy Records, que desempenhou um papel importante em sua própria defesa, passando por Post East para o seu advogado e discutindo com ele sobre decisões importantes, optou por não depor. Ao informar o juiz sobre sua decisão, ele aproveitou a oportunidade para dizer que estava fazendo um trabalho excelente. Ao longo de 9 semanas, um ritmo se desenvolveu. Membros da mídia, público e usuários das redes sociais formaram filas ao lado de fora do tribunal sob forte chuva, ventos frios e temperaturas abafadas para garantir um dos acessos limitados lá na sala, Membros da família de Combs chegaram em vans pretas e sentaram na seção de famílias. Agentes de segurança do tribunal mantiveram a ordem, lembrando a todos que não era permitido conversar durante a sessão. Todas as manhãs, Combs, com os cabelos grisalhos, era conduzido por agentes federais ao tribunal, trajando suéteres de gola redonda em tons de azul, cinza e creme. Ele sempre procurava a família, sorria para eles, dava um tapinha no peito e mandava um beijo. O juiz Arun Subramanian, um juiz erudito e energético, estabeleceu uma agenda apertada e o dia do julgamento começava às 9 horas da manhã e terminava às 15, na maioria dos dias. Inicialmente, ele concedeu apenas 30 minutos para o almoço, até que os promotores e a equipe de defesa imploraram por mais tempo para poder comer. Combs montou sua equipe de defesa com advogados criminais de Nova York e Atlanta, alguns que ele conhecia há anos, outros que ele trouxe apenas algumas semanas antes do julgamento começar. Mark Filho e Tony Geragos lideraram sua defesa. Os especialistas em apelação Alexandra Shapiro e Jason Driscoll
conduzir os argumentos jurídicos sobre as provas e Ana Estevão interrogou Ventura. Semanas antes do início do julgamento, Combs trouxe Xavier Donaldson, um advogado de defesa criminal em Nova York, e 2 advogados de defesa de Atlanta, Brian Steele e Nicole Wisterman, que recentemente representaram o rapper Young Thug em um corréu respeitosamente em um julgamento de extorsão criminal. A equipe de acusação, composta por 6 mulheres, era liderada por Maury Comey, uma promotora experiente em casos complexos e filha de Jim Comey, ex-diretor do FBI. Elas se vestiam de forma quase idêntica, com ternos pretos ou azuis, muitas vezes com os cabelos presos para trás. À distância era difícil distingui-las. Os promotores apresentaram seus casos metodicamente, conectando as evidências em roteiro para o júri. Eles intercalaram mensagens de texto com depoimentos e faturas de hotéis. Em seu argumento final, Agnifilo zombou do caso da promotoria, parabenizando agentes de segurança interna por apreenderem óleo de bebê usado durante encontros sexuais nas casas de Combs, provocando risos, pelo menos no jurado. Acho que valeu a pena, porque eles encontraram o Astrogilde. Encontraram em caixas de Astrogilde retiradas das ruas, disse ele. Encontraram óleo de bebê, disse ele, acrescentando, muito bem, rapazes. Após a leitura do veredito, os promotores deixaram o tribunal, os advogados de Combs permaneceram afastados, comemorando a vitória parcial. Gritos de Dream Team começaram a aparecer na fila de apoiadores enquanto seus advogados se abraçavam. Do lado de fora, alguns apoiadores de Combs borrifaram óleo de bebê uns nos outros, e outros usavam a camiseta com dizeres: um esquisito não é rico. Agnifilo brincou com repórteres que achavam que eles estavam tirando óleo de bebê das ruas, pessoal. Vamos para poder encerrar aí o vídeo, né, pessoal? O atual presidente da República, Donald Trump, ele considera dar perdão presidencial total ao Puff Daddy, diz o site, pessoal. Será que isso vai acontecer? Mas antes de falarmos isso, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos, deixando o seu precioso like, o seu comentário, que é muito importante para nós, ajuda no engajamento. Assim o YouTube reconhece que os nossos conteúdos contêm relevância e indica aí para quem não é inscrito no canal. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, que já acredita no nosso trabalho. Vamos escrever juntinhos a nossa história, a história do canal Justiça em Foco Notícias, e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Mas vamos ver aí, será que Donald Trump vai conceder perdão aí para Puff Daddy, pessoal? Ele já concedeu para uma outra pessoa, como vimos aqui na reportagem anterior, né? Presidente e rapper possuem uma relação de décadas, o que não falta é foto, né? Presença aí do Donald Trump em festas promovidas pelo Puff Daddy, né? Sendo que Combs já chamou de bom amigo. Tem muitas fotos aí, a presença do Donald Trump nas festas promovidas aí pelo Puff Daddy. O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está avaliando dar o perdão presidencial total para Sandy de Combs, após o condenamento do rapper por 2 crimes. O Deadline afirmou com exclusividade que o governante está seriamente considerando enviar uma carta de saída de prisão para libertar o empresário. Outros informantes disseram ao veículo que o tema evolui de apenas mais uma trama de Trump para uma possível ação judicial. Desde que o veredito de Combs foi anunciado no dia 2 de julho, considerando o culpado de 2 acusações, várias partes atestam que, com a montanha-russa do mundo de Trump, qualquer decisão sobre o perdão de Combs está em andamento, até que o presidente realmente assine aí, né, concluiu o site. Muito bem. Antes do veredito de Didi, que avaliou como culpado de 2 das 5 acusações, Trump falou abertamente sobre dar o perdão total em uma sessão oficial na Sala Oval, em maio deste ano. Eu certamente analisaria os fatos se achasse que alguém foi maltratado, quer goste de mim ou não. Isso não teria nenhum impacto sobre mim. Nós falamos sobre isso aqui, né, pessoal? Respondeu o governante naquela época. O Deadline procurou a equipe de defesa do artista, que optou por não comentar o assunto. Sentença de Combs. Após um longo julgamento, Didi, que respondia por 5 acusações que incluíam 2 de transporte para levar, né, profissionais do sexo, né, 2 de tráfico sexual e uma por conspiração para extorsão, foi absolvido pelos crimes mais graves e dado como culpado pelas alegações menores de transporte
de profissionais do sexo. Né? Pelo veredito, o artista pode receber 2 penas máximas de 10 anos por cada uma. Inicialmente, o juiz negou o pedido inicial de libertação imediato após a condenação, mas dia 29, agora a equipe de defesa encontrou um novo pedido de fiança, entrou agora dia 29, né, de julho, entrou aí com um novo pedido aí, né, de fiança no valor de 50 milhões de reais. A sentença está sendo agendada para ser anunciada no dia 3 de outubro, pessoal. Pois esse é o conteúdo de hoje. O que você acha desse caso? Deixe seu comentário, fique à vontade, a casa é de vocês. Muito obrigada, galera, você que ficou aqui até o final desse vídeo. E, pessoal, fique conosco, não se esqueça, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.